Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente está aqui hoje para falar de mais um conteúdo sobre o sistema glandular. Nós vamos falar hoje sobre o pâncreas. Essa importante glândula que fica localizada atrás do nosso estômago, mais ou menos, conectada com o nosso duodeno, que é a porção final do intestino, porque ele exerce diferentes funções. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês a tela para que a gente possa começar a falar desse assunto que é tão importante assim para é um daqueles assuntos que a gente precisa saber, porque eles estão relacionados, né, à nossa vida, ao nosso dia a dia. Então, é o módulo 15, né? Aliás, o módulo 66, capítulo 15, aula 41. Então, como eu havia falado para vocês, o pâncreas ele é uma glândula. Ele é considerado uma glândula mista. Vamos lembrar o que é uma glândula mista. É uma glândula que possui uma função endócrina e exócrina. Endócrina, quando ela está liberando as suas secreções, aliás, a sua secreção, que é hormônio, na nossa corrente sanguínea. A gente fala então que ela é, nesse momento, ela é uma glândula endócrina. Quando a gente está falando do pâncreas que está secretando suco pancreático no duodeno, vamos lembrar lá do sistema digestório que vocês viram com o Ronaldo, que essa eliminação de suco pancreático contém sais que vão o quê? Vão neutralizar a ação ácida do bolo, que já não chama mais bolo alimentar, né? Chama quimo. Então, ele neutraliza essa ação ácida. Por quê, gente? Porque para as enzimas que estão presentes naquele ambiente poderem atuar, elas necessitam de um pH ótimo, que é o pH no qual elas vão exercer a sua atividade de uma melhor forma. Então, seguindo adiante, um estudioso, Paul Langerhans, um estudante de medicina, ele estava estudando cortes do tecido pancreático ao microscópio, quando ele observou que tinham porções diferentes das porções que haviam antes sido identificadas. Essas porções, elas pareciam como se fossem ilhas. Era um agrupado de tecido epitelial no meio ali daquele tecido pancreático todo. Essa parte ficou conhecida como ilhotas de Langerhans, em homenagem ao estudante de medicina que fez a descoberta, ou também ficou conhecida de ilhotas pancreáticas. Vamos continuar, que daqui a pouco eu vou falar mais das ilhotas. A parte exócrina do nosso pâncreas, ela produz o suco pancreático. A parte endócrina produz os hormônios insulina e glucagon. Então, vamos lá. Adivinha comigo, as ilhotas de Langerhans, elas são o quê? Responsáveis pela parte exócrina ou pela parte endócrina? Acertou quem disse endócrina. Então, essa parte é a parte que vai produzir os hormônios insulina e glucagon, tá? Aqui para vocês, para ficar mais ilustrado para vocês, nós temos aqui as células alfa e as células beta. As células alfa, elas vão produzir um tipo de hormônio e as células beta vão produzir outro tipo de hormônio. As células alfa vão produzir o glucagon e as células beta vão produzir a insulina. Como é que esses dois hormônios atuam, Renatinha? A insulina, ela é um hormônio que atua para baixar a quantidade de glicose no sangue. Se ela baixa alguma coisa, eu vou chamá-la de hipoglicemiante, porque ela é hipo, ela baixa o nível de açúcar no sangue. Já o glucagon, ele é um hormônio hiperglicemiante. Por quê, gente? A insulina, ela vai atuar
quando nós acabamos de fazer uma refeição. Quando a gente acaba de fazer uma refeição, o nosso nível de açúcar circulante é muito grande. Então, a insulina entra em ação para que essa glicose que está circulante no nosso sangue entre nas nossas células e a energia possa ser retirada. Depois que a gente passou o horário da comida, né, mais ou menos 1 hora depois, a gente tem o pico de insulina, né, que a insulina está atuando. Quando a gente está no momento de jejum, o glucagon, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a quantidade de glicose no sangue. Por quê? Porque ele vai pegar a reserva de energia que está presente no nosso fígado, que chama glicogênio, vai pegar esse glicogênio, vai transformar esse glicogênio em glicose, vai separar e vai jogar para o sangue. Então, são hormônios de extrema importância de ação antagônica. Enquanto a insulina vai baixar o nível de glicose, de açúcar, o glucagon vai aumentar. A insulina atua logo após as nossas refeições e o glucagon atua em situações de jejum. Bom, quando a gente tem uma deficiência nas células beta, a gente tem uma condição chamada diabetes. A diabetes, ela é sintomatologicamente, ela é um aumento na quantidade de açúcar do sangue que vai causar emagrecimento extremo, falta de energia. Por quê? Porque essa quantidade de açúcar que está no sangue não está entrando na célula para ser quebrada, justamente porque essas células aí, essas células beta, que produzem lá nas ilhotas pancreáticas a insulina, elas têm uma deficiência, elas produzem uma insulina defeituosa, uma insulina que não consegue fazer com que a glicose entre na célula. Então, a condição está instalada. O que mais que a gente tem de diferenças entre a diabetes? A gente tem 2 tipos de diabetes. A diabetes de tipo 1, que é aquela que geralmente acomete crianças, né, da infância. É um fator genético ali que está envolvido. E a diabetes de tipo 2, que ela está relacionada ao aumento de peso, à não realização de atividade física. São 2 tipos de diabetes. As duas a gente tem um aumento da glicose circulante no sangue. Porém, a diabetes de tipo 1 precisa da insulina externa, a pessoa que aplica a insulina, e a diabetes do tipo 2 pode ser controlada com dieta, exercícios físicos, medicamentos, em alguns casos mais extremos, também com insulina. Bom, meus amores, por hoje é só, pessoal. Era só isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande beijo, até a próxima!